Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rubem Júnior e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre como estudar para a área de TI. Ou seja, como você faz para estudar para a programação, como você faz para estudar para trabalhar com infra, banco de dados. Claro que antes, roda a vinheta. Bom pessoal, esse vídeo ele vai ser mais um bate-papo, uma troca de experiência para que nós possamos ajustar, né? E, claro, para as pessoas que estão começando agora na área, aprender como é que faz para estudar para a área de tecnologia. E aí vocês têm as ramificações, né? Estudar para programação, estudar para infra, estudar para trabalhar como banco DBA, como Data Analytics. Ou seja, nós temos várias áreas, vários setores na área de TI, no qual cada um precisa de pessoas qualificadas. E aqui está o ponto. Só que, antes de eu começar esse vídeo, de fato falar do assunto, eu gostaria de enfatizar o seguinte. Para que o canal continue tendo engajamento, para que o YouTube continue recomendando nossos vídeos, é necessário que você curta, comenta e compartilha. Ou seja, os famosos 3Cs, né? Curtir, comentar e compartilhar. E caso você não seja inscrito ainda no canal, se puder se inscrever, ficarei bastante agradecido. Agora vamos lá, vamos para o nosso bate-papo. Bom, primeiramente, nós precisamos entender uma coisa. Estudar é diferente de aprender. Bom, calma. Que tipo de bebida você andou tomando? Talvez essa seja a pergunta que você vai estar se fazendo agora. Que tipo de bebida o senhor Rubão andou tomando? Vamos lá. O que é estudar, pessoal? Por incrível que pareça, muitas pessoas, alunos universitários, profissionais da área, não sabem o que é estudar. Estudar é um processo pela qual você senta ou você faz para que você possa aprender. Observe, estudar é um processo que, como resultado desse processo, você vai aprender alguma coisa. Porém, uma coisa que eu preciso destacar aqui logo de cara é que muitas das vezes você estuda e não aprende nada. Ou seja, começa a perceber então que uma coisa está desacoplada da outra. Ou seja, você senta, estuda e no final não aprendeu nada. Porque são dois processos completamente distintos, pessoal. Aprender faz com que você coloque para dentro, ou seja, fixe no seu cérebro aquilo que você estudou. Ou seja, é o resultado do processo de estudar. Não adianta, por exemplo, você estudar e depois chegar, por exemplo, na frente de uma pessoa e não saber explicar. Dar o branco. Vou dar um exemplo. A minha filha, por exemplo, ela tem 12 anos. Ela está na 8ª série. E aí, ela vai lá fazer as provas. O que nós fazemos normalmente? Tem matéria, por exemplo, matemática e português, que são matérias mais práticas, vamos colocar assim. Ela senta, estuda o conteúdo e depois vai para a prática. Porém, as matérias mais de humanas, exemplo, história, geografia, ciências, que tem mais conteúdos, normalmente ela estuda, faz exercício e depois eu vou fazer com ela arguições. O que isso proporciona a ela? Fixação do conteúdo. Já tivemos diversas vezes ela ir para a prova e uma coisa que nós conversamos ali na nossa arguição, na nossa discussão ali de estudo, ela cair e conseguir responder na prova. Então, assim, observe que o processo de estudo, a mecânica, ela fez ali no dia a dia, no momento de estudo. Porém, a dinâmica foi no momento que a gente estava na arguição, nós estávamos discutindo o que estava sendo estudado e, como consequência, ela fixou o conteúdo. Então, nem sempre aquilo que você estuda é aquilo que você aprende. Ou, como resultado, é o aprendizado. Tem uma frase em inglês que é assim: Don't study English, but learn English.
Ou seja, não estude inglês, aprenda inglês. Por isso que o pessoal fala que quando uma pessoa faz a imersão na língua estrangeira, ela acaba aprendendo mais. Por quê? Ela vai começar a assimilar as situações e o resultado daquela assimilação, daquele aprendizado do cotidiano, faz com que ela aprenda determinada língua. Agora, vamos falar especificamente da nossa área de tecnologia. Como que eu faço? Tá? Talvez essa seja a maior questão que nós temos, principalmente para as pessoas que estão começando agora, os estagiários. Como que eu faço, por exemplo, para aprender programação? Aí você fala bem assim, já vi várias pessoas falando, você precisa sentar e estudar. Ok, é o princípio básico, é o fundamento básico de um aprendizado. Ok, mas vem a questão, pessoal. Concorda comigo que a nossa área de tecnologia, ela é uma área bem prática? E como você aprende a prática se você não sabe? Como que você vai aprender, por exemplo, programação? Sentar ali, vou estudar programação. Aí você pega lá o código, acha um site lá, faça um if. E aí ele mostra lá o código, aí você simplesmente copia aquele código, executa, fala, legal, isso aqui é um if. Aí ele fala bem assim no documento, isso aqui é uma condicional. Condicional de quê? Condicionando o quê? Compensa a entender? E aqui vem um outro ponto, isso é científico. Nós somente retemos no nosso cérebro aquilo que de fato faz sentido para nós. Você já parou para analisar isso? Você já parou para perceber isso? Você somente consegue gravar algo, você somente consegue fixar um determinado conteúdo se aquele conteúdo de fato fez sentido para você. Caso contrário, o seu cérebro se recusa. Por mais que você sente 5, 6, 7, 8, 10 horas estudando ali, o seu cérebro vai se recusar a gravar aquilo ali. Primeira coisa. Então, para que você possa reter algo e, de fato, aprender algo, se faz necessário aquilo fazer sentido para você. E aí vem um ponto. Como que uma coisa pode fazer sentido para mim se eu estou vendo ali, basicamente, um código que eu copiei, executei, vi executando e pronto? Concorda comigo que não faz muito sentido você... por mais que ali você viu executando, não fez muito sentido? A partir do momento que aquele código fizer sentido, você entendeu o que é uma condicional, em que momento ele aconteceu, o que momento ele vai sair daquela condição, aí a coisa começa a fazer sentido e aí, de fato, você aprende. Então, onde eu quero chegar com isso? O maior erro de quem está começando na área ou de quem já está na área, tá, e não consegue aprender coisas novas é não ter uma boa base teórica. Tá? Eu venho falando isso há anos. Eu venho falando isso em vários vídeos. Por quê? Olha só. Vamos para um outro extremo agora. Como você vai, por exemplo, configurar um firewall? Tá? Imagina que você agora quer aprender a parte de security, quer aprender a montar um firewall. Beleza? E aí você quer, então, montar ali com o iptables, que é do Linux, por exemplo, montar um firewall simples para você. Aí você acha na internet um tutorial como montar um firewall. Olha só, vamos lá. Você vai pegar lá, então, o tutorial vai dizer o seguinte, olha, você executa o comando aqui, penat-i, input, aí ele vai falar, a opção "-i você inclui, e aí o input, tá? Mas, aí você coloca ali a porta, o IP. Peraí, pessoal. Calma aí. Começa a analisar comigo uma coisa aqui, ó. Concorda que não começa a fazer muito sentido se você não tiver uma noção do que é uma porta, do que é um IP, o que é um input, o que é um output, o que qual é o conceito que você está aplicando ali? Ou seja, não adianta você aprender o iptable, a sintaxe do iptable, se você não tem o conceito do que seja um protocolo TCP. Uma porta do protocolo TCP. Você não saiba ali, por exemplo, o que é um IP,
você não saiba qual é o conceito de um firewall. Dados entrantes, dados saindo, e aí você vai fazer um bloqueio. Um conteúdo de um pacote. O que é um firewall? O que seria um layer 4, um layer 7? Olha como é que o universo se expande com uma série de informações, e essas informações elas acabam agregando ali no seu conhecimento necessários para o seu aprendizado do que é implementar um firewall. Entende o que eu estou falando? Então, assim, é necessário que você, em primeira coisa, você sente e estude conceito. Entenda a lógica, entenda a parte conceitual. Muitas pessoas é extremamente técnico. Sabe ali escrever um código com uma beleza. Mas você pede ele para explicar, a pessoa tem déficit. Ela não consegue explicar o que ela fez porque não tem conceito. E esse é um dos maiores erros que eu venho percebendo, não é de agora, que faz muito tempo. As pessoas não têm conceito. As pessoas, elas simplesmente sentam ali e codificam, sentam ali e configuram, mas sem pensar, sem raciocinar o que está acontecendo. Porque não consegue pensar, porque não tem teoria. Entende o ponto onde eu quero chegar? Entende o meu grau de desespero e principalmente o motivo pela qual eu fiz esse vídeo? As pessoas não sabem estudar por conta que não tem paciência para sentar, ler a parte teórica, ler a parte conceitual, estudar a parte conceitual para que ela possa, de fato, aprender. E aqui, vamos lá, presta atenção numa coisa. Isso é tão poderoso, isso é tão profundo, que você começa a perceber que isso é um ciclo e um ciclo de aprendizado. Você estuda, você aprende. O que você aprendeu faz com que você vá para um novo estudo com a sua base teórica para aprender uma coisa nova. E aí você aprendeu uma coisa nova, você agregou aquele conhecimento anterior, você vai novamente, estuda com essa base aqui e você começa, então, observe que o ciclo começa a ir progredindo, mas não adianta você sentar, ler a parte conceitual inicial, estudar, depois fechar tudo e guardar e deixar de lado. Não tem como, pessoal. Às vezes, é necessário você fazer vai estudar algo, fazer uma revisão ativa. E aí vem o segundo ponto. As pessoas não fazem revisão ativa no momento que vai estudar. O que é uma revisão ativa, pessoal? Primeira coisa, vou estudar. No meu caso, por exemplo, eu tenho 27 anos de experiência. Tá? Já vi tecnologia nascer, vi tecnologia morrer, já empreguei tempo estudando determinada tecnologia que já morreu, já perdi tempo não estudando uma tecnologia que hoje está bombando. Então, assim, observe que ao longo da minha trajetória, eu já passei por vários cenários. E quem está começando agora ainda vai passar. Porém, pega a dica. Se tem uma coisa que eu aprendi há não muito tempo atrás, tá? Há não muito tempo atrás, é que quando você já é um profissional, tá? Ou você já está estudando um determinado assunto, e quando você vai começar um novo dia e um novo dia de estudo, a primeira coisa que você faz é uma revisão ativa para que o seu cérebro repuxe, tá? Aquilo que você aprendeu, traga para a memória RAM, vamos colocar assim, a nossa memória de trabalho, tá? E ali você consiga, então, colocar para revisar tudo que você fez, tudo que você já sabe, para depois você focar naquilo que você não sabe. Ou seja, naquele aprendizado novo. Começa a perceber o seguinte, tem pessoa que fala assim, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Cara pálida. Vamos conversar uma coisa aqui, ó. Quem tem tempo hoje em dia, fala para mim, com o advento do trabalho remoto, até que ficou um pouco mais facilitado. Porém, muitas empresas estão voltando presencial. Você tem que pegar transporte. Se você vai de carro, você tem que dirigir até o seu local de trabalho. Se você vai de ônibus, metrô, trem, seja lá a forma que você vai, você tem que deslocar o seu tempo. E aí chega ali, você trabalha o dia todo, volta, a mesma coisa. A condução, em que momento você vai estudar? Porém, o que eu quero chamar a atenção, que não é a quantidade de horas que você estuda,
e sim a qualidade do seu estudo. Entende o que eu quero falar, o que eu quero dizer? Você não precisa passar 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas estudando programação, sendo que você pode, talvez, estudar 2 horinhas, 1 horinha e aprender muito mais do que essas 10 horas. Porque você, às vezes, não sabe estudar. Então, a primeira coisa que você precisa é aprender a fazer uma revisão ativa. Se perguntar, o que eu sei sobre este assunto? E aí você vai colocar, por exemplo, uma boa técnica é um mapa mental. Beleza? Você vai colocar ali o assunto, por exemplo, firewall, assunto central. O que eu sei sobre firewall? E aí você vai começar, então, a colocar as caixinhas, né? Os pontos que você já sabe sobre firewall. E aí, esses pontos são chamados os pontos importantes. E a partir dos pontos importantes, você vai criando ramificações. E à medida que as ramificações vão se expandindo e vão se afastando do tópico central, são consideradas informações pontuais ou específicas. E aqui, ó, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quanto mais específico for um assunto, menos ele vai afetar o núcleo central, porém, maior será o efeito sobre o núcleo central. Olha que coisa maluca. Por exemplo, quando nós falamos ali de iptables, de firewall, você vai ter, então, firewall e iptables. E aí, de iptables, você vai ter lá pelo menos 3 pontos. Input, output e forward. Olha só, input, output, forward. O que eu sei sobre input? Input são as tabelas que tratam as entradas. Olha o mapa mental. Vamos lá. O que eu sei de output? Input são os dados que estão saindo. O que eu sei de forward? Forward são os dados que são repassados. Opa! Já comecei aqui, então, a entender a parte conceitual. Bom, o que eu preciso saber sobre o input? Agora eu vou ramificar a parte do input. Eu preciso saber, por exemplo, o que é o IP de origem, o IP de destino. Eu preciso saber a porta de destino. Eu preciso saber, dependendo do layer, do tipo de firewall que eu estou trabalhando. Opa, mais uma informação aqui, ó. Tipo de firewall. Se é layer 7 ou layer 4. Se é um layer 7, eu vou precisar de entender, então, qual é o conteúdo desse pacote. Olha só, começa a perceber que eu começo a montar na minha cabeça aqui um mapa mental, e esse mapa mental me permite saber exatamente em que ponto do conhecimento eu tenho, que ponto do conhecimento que eu estou. Isso é estudar, pessoal. É isso que eu digo que para você aprender. Não adianta eu chegar aqui e falar, pessoal, iptables, menos i input, você copiar o código, beleza, e depois? Entende? Então, assim, vai estudar alguma coisa, ou já está estudando alguma coisa, faça sempre uma revisão ativa, um estudo ativo, de forma que você consiga puxar na memória tudo aquilo que você já sabe e depois focar no que você não sabe. Isso vai fazer com que você tenha um estudo de qualidade. Isso vai fazer com que você estude de forma progressiva, sabendo reforçando o que você já sabe e focando naquilo que você não sabe. Programação, mesma coisa. Vou estudar programação. O que eu sei? O que é uma variável? Opa, programação. O que eu preciso? Variáveis, condicionais, estrutura de repetição. Estrutura de repetição, o que eu sei? While, repeat. Opa, isso aqui eu não sei. Do while eu tenho... Opa, foca nesse cara, porque os outros vocês já sabem. Então, chegamos à conclusão que eu não preciso ter milhões e milhões de horas para poder estudar. Eu preciso saber estudar. Por isso, o título desse vídeo. Você sabe estudar? Entende? Então, assim, pessoal, é extremamente importante que você tenha essa consciência. E principalmente, para quem está começando na área de tecnologia, tenha consciência que você precisa aprender as teorias. Sem teoria, você não consegue praticar a prática. Oh, redundância bonita agora, hein? Sem teoria, você não consegue praticar a prática. E aí, sem a prática, você acaba não fixando. E sem a teoria, você acaba não aprendendo. Como consequência,
você acaba pangando no seu dia a dia e não conseguindo extrair, ou melhor, você não consegue usufruir ou tirar um proveito maior daquilo que você estuda. Em vez de estar ganhando tempo, você está perdendo tempo estudando. Ok? Espero que essa conversa tenha sido relevante para você. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. E para que eu possa entender e ver que você aprendeu, entendeu? Coloque aqui no comentário. Ajuda no engajamento do canal, o que você achou, se você gostou, se você quer que eu faça mais vídeos sobre esse tipo de assunto, quer que eu mostre na prática para vocês como estudar, como que você faz de fato para estudar. Embora eu tenha feito uma live, aqui ó, eu vou colocar, eu nunca acerto, eu vou desistir de apontar o dedo, eu vou falar só do card, tá? Embora eu tenha feito uma live de vamos estudar juntos. Se você gostou, quer que eu faça um vídeo mais específico mostrando como que eu faço para estudar, deixa aqui no comentário. Se você deixar um comentário e se tiver bastante curtida e compartilhamento desse vídeo, eu prometo que eu faço um vídeo para você. Antes de terminar esse vídeo, vou deixar aqui uma playlist e um vídeo específico no qual o YouTube, com base na sua análise, ele vai recomendar para você. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.